Graça e paz do Senhor Jesus. Que bom que você está aqui comigo para mais um vídeo na nossa imersão em João. Você que tem assistido, você que tem sido edificado, você que tem sido abençoado através dessa imersão no livro de João, compartilha, coloca aí no comentário, né? Aí embaixo aí do vídeo tem comentário, você pode comentar, ok? Então comenta aí como tem sido bênção na tua vida, como Deus tem falado com você, né? Nós já estamos aí entrando no capítulo de número 3, ok? Já percorremos 2 capítulos de João, onde a gente pôde, através de mensagens, receber de Deus aquilo que o Senhor tem para falar conosco, aquilo que o Senhor tem para nos abençoar. Então, em nome de Jesus, compartilha com alguém, fala para alguém que você está fazendo essa imersão. Quanto mais você compartilha, mais o canal aqui cresce, mais pessoas vão saber a respeito dessa imersão que está acontecendo. É uma imersão que Deus colocou no meu coração para que eu pudesse comentar o livro de João. Na verdade, o Senhor colocou no meu coração para mim comentar outros livros da Bíblia, mas eu orei, eu tenho orado e Deus tem falado comigo a respeito, primeiramente, de mim comentar, para eu comentar, mais certo, o livro de João. Amém? Então, assim, antes de nós entrar no capítulo 3 de João, nós temos que fazer uma introdução. Para que você entenda o 3, você tem que entender a condição pecaminosa do homem, a natureza pecaminosa do homem, a realidade universal e a solução em Cristo. Então você tem que entender a natureza pecaminosa, a realidade universal e a solução em Cristo. Ok? Porque se eu for falar diretamente do nascer de novo com você, você talvez vai pensar assim, mas nascer para quê? Do que e por quê? Por que eu tenho que nascer de novo? Para que eu tenho que nascer de novo? Entendeu? E por que eu devo nascer de novo? Então, assim, para isso eu primeiro tenho que apresentar a tua condição pecadora. O homem, ele é concebido em pecado. Mas antes de tudo, eu gostaria de falar para você sobre o estudo do pecado. O estudo do pecado, ele é na teologia chamado de armatiologia. Armatiologia vem da palavra hamartia. Hamartia é em grego, amém? Pecado em português. No original grego é hamartia, tá entendendo? E o estudo disso na teologia é armatiologia. Mas eu não quero falar disso, eu quero falar a respeito de hamartia. Hamartia é, no seu significado original, é errar o alvo. Ok? Então a pessoa, ela erra o alvo. Então todo pecado é errar o alvo, é um erro de alvo. Qual era o alvo de Deus para o homem? Então o alvo de Deus para o homem, lá no princípio, quando Deus criou os céus e a terra, quando Deus fez todo o mundo e tudo que há no mundo, toda a criação do mundo, o reino animal, vegetal. Então tudo que o Senhor fez no mundo, o Senhor, ele vem e cria também um jardim no Éden. E esse jardim no Éden, Deus coloca ali Adão. Depois de um tempo, Deus forma a Eva. Então houve o primeiro casal no jardim do Éden. Amém? Esse primeiro casal, ele foi o quê? Ele foi o primeiro da raça humana, o primeiro da sua raça. Então ali tinha a raça dos animais, por exemplo. Ali tinha um leão, a leoa. Ali tinha o boi e a vaca. Entendeu? Então tinha um macho e uma fêmea. E Deus criou da raça humana Adão e Eva. Adão e Eva receberam de Deus a missão, receberam de Deus a ordem de guardar e cultivar o jardim. Mas eles não fizeram isso, né? O Senhor plantou no jardim do Éden
algumas espécies de árvores. Nós vamos ler lá em Gênesis 2:9. E o Senhor Jeová Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvore, agradável à vista, boa para se comer, assim como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu fiz um desenho aqui para que você possa entender melhor. Então, 4 árvores. Primeiro, a árvore agradável à vista. Depois, a boa para comer. Depois, árvore da vida. E depois, árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse que podia comer da árvore boa para comer e da árvore da árvore da vida. Então 4 árvores havia no jardim. A árvore agradável à vista, porque eram aquelas árvores ornamentais que você conhece, o ipê, o flamboyant. Nós temos muitas árvores ornamentais hoje, né? E nós também temos muitas árvores boas para comer. Nós temos a árvore de laranja, a árvore de mamão, a árvore a bananeira. Então é uma espécie de árvore a bananeira. Então tem várias espécies, né, de árvore boa para comer. É o que tinha ali no jardim. Aí nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal. Dessa árvore o homem não podia comer. Tá entendendo? O homem tinha que comer da árvore da vida. Mas por que eu estou falando isso? Porque a árvore da vida representa Cristo. E a árvore do conhecimento do bem e do mal, ela representa a justiça própria. Ela representa aquilo que o homem... ela é independente de Deus. Tá pegando? Então assim, a árvore do bem e do mal representava independência de Deus. Por quê? Porque ela também era de Deus. Só que ela era a árvore de Deus. Ela não era a árvore para o homem. A árvore para o homem era a árvore da vida. Aqui, a árvore da vida. Pus aqui, ó, um sinal aqui de uma pombinha. A árvore da vida. Tá entendendo? O homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque ela pertencia a Deus. Ela era exclusiva de Deus. O homem, quando ele caiu, ele não comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele apenas comeu da árvore boa para comer e da árvore do conhecimento do bem e do mal. Hoje, a árvore da vida representa, presta atenção, a árvore da vida, ela representa Cristo, a dependência de Cristo. Silvio, se o homem não tivesse caído, se o homem não tivesse errado, se o homem não tivesse comido, né? Ele comeu. Se ele não tivesse comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui, ele teria que experimentar de Cristo, ele teria que experimentar da vida de Deus? Sim! Por isso que Deus criou a árvore da vida. Porque o homem, ele tinha que... Ó, até coloquei aqui a palavra, o pecado, amartiologia. Ele tinha que experimentar... Aqui daí não dá para enxergar, né? Mas para você entender. Ele tinha que experimentar da árvore da vida, porque a árvore da vida é Cristo. É a dependência de Cristo. Mas a árvore do bem e do mal é de Deus e ela pertence a Deus e ela representa para nós a independência de Deus. Entendeu? Quando o homem come desta árvore do bem e do mal, ele morre. Lembra que eu falei que nós somos alma, corpo e espírito. Espírito. Por que corpo, alma e espírito? Porque 1 Tessalonicenses 5, 23 nos diz isso. Tá entendendo?
quando o homem, primeiro Deus forma o homem. Quando Deus forma o homem, ali do pó da terra, Deus sopra o seu espírito dentro do homem. Quando Deus sopra o seu espírito dentro do homem, a palavra sopro ali não é zoe. A palavra ali é nefesh. Nefesh é sopro de Deus. Espírito de Deus. Tá entendendo? A palavra ali não é zoe. Zoe é vida de Deus. Mas a palavra ali é sopro de Deus, é nefesh. Soprou Deus no barro, ali naquele homem que ele tinha formado do barro. E aquele homem se tornou então vivo. Quando aquele homem se torna vivo, ele tem na sua composição uma alma saudável, sem pecado, um corpo sem pecado e um espírito sem pecado. Mas quando ele experimenta da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que acontece? O seu espírito morre. A sua alma é contaminada e o seu corpo morre. Não morreu instantaneamente, morreu progressivamente. Com os dias o homem foi morrendo, apesar que Adão ainda ele tinha a glória de Deus ainda, porque ele falava com Deus face a face, ao virar o dia ali, né, ao entardecer para a noite, ele falava com Deus face a face. Então, muitos teólogos dizem que na sua carne, no seu corpo ainda existia um peso da glória de Deus. E por isso ele viveu tantos anos, né? Que a gente sabe que ele viveu quase 1000 anos. Por causa que eles ainda tinham muita proximidade com Deus, mesmo que o seu espírito estivesse morto. Tá entendendo? A parte que conectava eles ao Senhor morreu. Então a primeira roupa de Adão foi qual? Qual foi a primeira roupa de Adão? Foi luz, a autoridade de Deus. Por isso que os animais submetiam a ele. Tá entendendo? Os animais submetiam a Adão porque ele era vestido da luz, da glória de Deus. Depois que eles experimentaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, o espírito deles perdeu a conexão, perdeu o contato com Deus, né? Perdeu ali, isso mesmo, a comunhão, né? Perdeu a conexão, perdeu o contato com Deus quando o espírito deles morre imediatamente. Por isso que Deus, no dia que comer, morrerá. No dia que vocês comer, morrerá. 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 Tá entendendo? Morrerá. Porque no dia em que comeres, a morte experimentará. Tá no texto 2,17, Gênesis 2,17. Então aqui, eles morreram instantaneamente. Aonde? No espírito. Agora, o corpo e a alma ainda estava contaminado por esse conhecimento do bem e do mal. Por isso que na hora eles conheceram que eles estavam nus. Deus não deseja que você ande pela árvore do conhecimento do bem e do mal, pelo certo, pelo errado. O desejo de Deus hoje é que você ande pelo Espírito. Por isso que nosso espírito tem que ser regenerado, nós temos que nascer de novo. Por que eu preciso falar tudo isso antes de entrar no capítulo 3 de João? Para que você tenha a base do que nós estamos falando, você tem a linha de raciocínio. Eu chego lá, vou falar de espírito e de carne, e você não vai entender nada, porque você não vai entender porque tem que nascer de novo, porque tem que nascer, para que tem que nascer, por que tem que nascer? Para contactar Deus. Para que tem que nascer? Para o espírito voltar à sua versão original a qual foi criado. Então soprou Deus ali, né? Já falei toda essa questão. O homem deveria experimentar da árvore da vida, que é Cristo. Hoje nós temos que caminhar por qual caminho que nós temos que caminhar? É que às vezes eu raciocino mais rápido do que eu falo, tá? Às vezes o meu raciocínio é mais rápido do que eu falo, então eu tenho que parar e retornar a fala de volta. Então por que nós devemos hoje
experimentar da árvore da vida. A árvore da vida é Cristo. E se o homem não tivesse caído, ele teria que experimentar de Cristo no jardim? Sim, porque a árvore da vida é Cristo. A árvore do conhecimento do bem e mal, como eu te falei, ela pertencia somente a Deus e não podia nem ser tocada, né? Porque tem coisas que pertencem a Deus e não podem ser tocadas. Tá pegando? Então já pega esse princípio. Aquilo que Deus fala que não é para tocar é conhecimento do bem e do mal. Deus não deseja que você ande pelo conhecimento do bem e do mal. Deus deseja que você ande pela árvore da vida. Porque amartia, errar o alvo. Toda vez que o homem, ele peca, ele erra, agora você vai entender. Ele está andando pelo conhecimento do bem e do mal, desta árvore. Toda vez que o homem acerta o alvo, que o homem tem o seu caminho andando em Cristo, ele está participando da árvore da vida. Por isso que o Espírito, ele é a parte que foi regenerada. É aqui que você nasce de novo. No seu espírito. E o seu espírito afeta a sua alma, que afeta o seu corpo. Então eu errei. Corpo, alma, espírito. Tá entendendo? Então o homem é feito de corpo, alma e espírito. Então o seu espírito afeta a sua alma e consequentemente o seu corpo, trazendo vida para você. Viu só que poderoso isso? Então a amartia é errar o alvo. Então a palavra original para pecado é amartia. Toda vez que você peca, você erra o alvo. Você tem que retornar. Eu tô 2 semanas com essa palavra na minha cabeça. Desde que eu propus a começar essa imersão, cada vez que eu aprofundo nos textos para que eu possa explicar eles, expor eles de forma expositiva, Deus martela na minha cabeça as palavras, Deus martela na minha cabeça tudo isso aqui que eu tô falando pra você. Sabe, Deus até fez eu fazer o desenho aqui. Deus martela na minha cabeça a árvore. O homem tem que andar hoje pela árvore da vida que representa a Cristo. Mas muitos querem andar ainda pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus rejeita isso. Deus quer que você ande por Cristo, que é a árvore da vida. Então assim, você tem que entender que a condição humana é universal. Amém? Então ela é universal por quê? Porque ela é universal no pecado. A natureza pecaminosa está em todo o homem. O homem foi contaminado por causa de Adão. Quando Adão experimentou da árvore de conhecimento do bem e do mal, ele foi contaminado, como eu já disse para você. E o espírito morreu, e a alma foi contaminada, e o corpo começou a morrer. Tá entendendo? Então assim, o que eu quero dizer para você, o impacto da natureza pecaminosa na nossa vida, ela vem com o quê? Ela vem carregada de morte. Tá entendendo? Então a morte, ela foi trazida para nós, manifestada em nós, o nosso corpo, na nossa alma. A alma fala de mente, vontade e emoção por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal em Adão. Adão foi, então, a pessoa, né, o primeiro homem, o primeiro casal humano que foi e experimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por isso, então, a raça humana toda caiu junto com ele. Então hoje, você tem que entender que o pecado, ele está em cada fibra do humano, em cada parte do corpo. Quando corre sangue na nossa fibra, no nosso corpo, você tem que entender que isso é corpo humano, corpo caído. Então o ser humano, desde a concepção, somente em Cristo, ele pode achar a redenção, ele pode achar a restauração, ele pode achar a regeneração, o nascer de novo. Então a palavra regeneração e nascer de novo, elas são irmãs.
Alguns usam nascer de novo e outros usam regeneração. Então, a Escritura, a Bíblia, a palavra de Deus vai expor para nós a realidade. Nós vamos ver em Gênesis, nós vamos ver em Salmos, nós vamos ver em Romanos, nós vamos ver em Colossenses, em muitos outros livros da Bíblia. O propósito é de nos levar a uma vida que agrada a Deus, que busca a Deus. Mas o homem por si só, com essa natureza pecaminosa, tá entendendo o que eu tô falando? Com essa fibra pecaminosa que tem no nosso corpo, cada ser, cada gota de sangue que tem em nós, tende a armartia, tende a errar o alvo. Então precisa vir Cristo, árvore da vida, e nos alimentar. Por isso que toda a palavra de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver o plano redentor do Senhor para o homem. Deus, ali no jardim, começa com Adão e Eva. Depois que Adão e Eva caem, qual é a primeira coisa que Deus faz? Depois que Deus conversa com Adão, procura por Adão, qual é? É matar. Matar não, é errado, é sacrificar. É sacrificar o cordeiro. O cordeiro representa a árvore da vida, representa Cristo. Tá entendendo? Aqui, ó, Cristo, a árvore da vida, o pombinho, a vida. Então, assim, o homem, ele precisa entender que ele necessita no seu ser da vida de Deus. Ele é caído. Então, toda a natureza pecaminosa do homem começou aonde? Começou quando o homem caiu. Então, quando o homem caiu, isso o tornou o quê? Rebelde. Rebelde contra Deus. Todo homem é rebelde contra Deus. Ele nasce rebelde contra Deus. Tá entendendo? Então, essa natureza, ela se manifesta naturalmente. Ela não precisa de força. Você não precisa forçar para ser pecador, para errar o alvo. Você não precisa de muita coisa. Você faz naturalmente, sem que alguém ensine você. Quando uma criança é pequena, você não precisa ensinar ela a ser teimosa. Você não precisa ensinar ela a mentir, a enganar. Você não precisa ensinar ela que ela não deve ser egoísta, que ela tem que dividir com os amiguinhos dela ali o brinquedo, que ela não pode prejudicar os irmãos, falando que os irmãos fizeram coisas que não fizeram. Tá entendendo? Então, toda a humanidade, ela não precisa se esforçar para pecar. Ela já tem a tendência pecaminosa, porque ela nasceu. Preste atenção. Ouça de novo esse vídeo depois para que você possa entender. O homem nasceu em natureza pecaminosa por causa da raça da qual ele veio. Por isso que você tem que entender que em Cristo nós temos uma nova natureza. Em Cristo nós nascemos de novo. Por isso que você vai entender lá depois. Nós vamos entrar mais profundo no capítulo 3 de João e você vai entender mais, você vai ter mais clareza. Porque você vai ver comigo que não havia. Você vai entender que não havia um homem tão justo, tão correto como Nicodemos. E você vai ver que Nicodemos, Jesus falou para ele, você tem que nascer de novo. Toda a justiça de Nicodemos, toda a moralidade alta que ele tinha, para Jesus era nada. Para Deus era pior, porque era trapo de imundícia, como diz o profeta. Nós vamos chegar lá. Então, assim, você não precisa ensinar a criança a ter esse tipo de comportamento. Você não precisa ensinar o adulto a errar o alvo. Ele erra assim, naturalmente. Naturalmente a nossa natureza é contra Deus por causa dessa questão das árvores que eu já te ensinei, de Adão que eu te ensinei. Adão experimentou da árvore que não era, ele desobedeceu a Deus no ato de incredulidade. Eu creio que foi uma incredulidade dele e de Eva ali naquele lugar. Não fique achando culpado, sabe?
Tem gente que fica achando culpado. Quem foi culpado? Foi Adão ou foi Eva? Aprenda uma coisa, era um casal. Era um casal. Para de ficar achando culpado nas coisas. Tudo, a raça humana ela é tão pecaminosa que ela quer achar um culpado para tudo que dá errado na vida dela. Para com isso. Se alimenta da árvore certa. Se alimenta da árvore da vida. Para de achar culpado. Sabe, a vida não é fácil para ninguém. Todos nasceram debaixo da ira de Deus. Todos nasceram em natureza pecaminosa. Todo homem se tornou rebelde contra Deus. Então está sobre todo homem. Por isso que Deus teve que enviar Jesus para cumprir a sua lei e redimir o homem, salvar o homem, porque o homem por si só é caído. Jesus era homem, mas era um homem limpo. Era um homem que não experimentou da árvore do conhecimento do bem e do mal. Jesus era um homem concebido pelo Espírito Santo, colocado pelo Espírito Santo dentro do ventre de Maria. Jesus era homem, mas Jesus inaugurou a sua raça. A raça de Jesus é justa, é perfeita, é agradável. Tá entendendo? E é santa. Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Então para com isso, tá? Para de achar culpado. Assuma a responsabilidade. Assuma. Não faça como Adão, como Eva, diante do Senhor. Não, vá diante do Senhor e assuma. Senhor, eu, amartia, erro o alvo. Me ensina a acertar o alvo. Senhor, eu tenho pecado, eu tenho errado, amartia, errar o alvo. Mas eu quero acertar o alvo. Eu quero me alimentar da árvore do conhecimento eu quero me alimentar da árvore da vida. Quero me alimentar de Cristo. Vou mudar, agora eu vou falar, eu quero me alimentar de Cristo. Então você vai ter vitória. Ok? Então o apóstolo João, ele deixa bem claro, em 1 João 1,18, que se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Por quê? Porque o homem é concebido em pecado, já nasce em pecado. A primeira coisa que o homem, quando ele nasce, é o que ele faz? Faz dor à sua mãe. O que mais? Depois que ele nasce, chora. Antes de nascer, chuta a barriga, se mexe. Tá entendendo? Porque o pecado, ele contaminou o corpo também. Sabe, eu creio que antes do homem, se o homem não tivesse caído, Adão não tivesse caído e tivesse formado ali, multiplicado a sua raça, eu creio que a gravidez seria a maior bênção. Ela é uma bênção, mas sem dores, sem essa questão do pré-natal, toda essa questão que acontece muitas vezes, que as mulheres passam durante a gravidez. Tá entendendo? Então, por causa do pecado, houve essa consequência. Sabe, o pecado, ele tem consequência. O salário do pecado é a morte. A pessoa peca, erra o alvo, amartia, vive errando o alvo e diz: eu ainda estou bem, estou vivo, como que posso morrer se estou pecando e estou bem? Não está, está morrendo. É como uma dose. Quando você pega um remédio, o que o médico fala para você para ele fazer efeito? Um antidepressivo. Eu soube aí que o antidepressivo, ele precisa no mínimo de 90 dias de tratamento para ter um resultado forte. Então, 3 meses. Você tem que administrar esse remédio conforme a orientação médica, conforme o horário médico e conforme a dose certa. O pecado, ele é assim, como o remédio, ele vai fazer o efeito, o pecado também vai, porque ele vai sendo administrado de dose em dose. De erro em erro. Tá entendendo? E você vai morrendo sem perceber. Quando você vê, você está morto. Você está... eu acho que é o estágio pior de uma pessoa. É a morte. Meu Deus.
Essa é a consequência do pecado. Mas Jesus veio e nos mostrou o caminho. Jesus disse: quem se alimentar de mim jamais terá fome. Quem beber de mim jamais terá sede. Aonde? Em João. Nós vamos chegar lá. Está entendendo? Então o apóstolo João diz que nos enganamos se dissermos que não temos pecado. Por quê? Já fomos concebidos assim. Já vem da nossa natureza, está na fibra da nossa carne, do nosso ser. Salomão, ele vem e confirma: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Eclesiastes 7:20. Eu costumo dizer que o homem sem Deus não é bom, não é perfeito, estou escrevendo aqui, e não é agradável. 3 coisas que o homem é, que o homem sem Cristo é: não é bom, não é perfeito e não é agradável. O homem com Cristo é bom, porque a bondade de Deus se manifesta nele, porque Deus é bom. A bondade de Deus se manifesta nele. Agradável, porque ele se torna agradável, porque ele recebe o Espírito Santo de Deus. Tá entendendo? E perfeito, porque a perfeição dele é segundo Cristo. Se Cristo é perfeito. E João, o mesmo João é tão incrível que o mesmo João lá em 1 João, no livro de 1 João, ele vai dizer: tal qual Jesus, tal qual ele é, nós somos nesse mundo. Se eu não me engano, no capítulo 4. Mas procura aí, eu não tenho tempo de abrir a Bíblia aqui e procurar com você. Então o homem sem Deus, ele é desagradável, ele é imperfeito e não é bom. Mas em Cristo, Deus muda a história dele. Meu Deus, eu tenho que voltar aqui para os meus bolsos que eu já tô, já divergi. Ok? Então assim, você deve reconhecer. Então primeiro, para ser salvo, o homem deve reconhecer com humildade diante de Deus que o pecado não é apenas um comportamento, mas uma condição inerrante à nossa humanidade. Para o homem ser salvo, ele precisa disso. Ele precisa reconhecer com humildade diante de Deus que ele é pecador. Ele erra o alvo, ele não consegue acertar o alvo de Deus. O alvo de Deus é perfeito. Tá entendendo? Ele não consegue ser perfeito. Então ele tem que admitir que o comportamento dele é uma condição que está ligada à sua carne, à sua alma. É uma condição inerente à humanidade dele. O que ele deve fazer? Ele tem que nascer de novo. O que ele deve fazer? Ele tem que experimentar da árvore da vida, que é Cristo. Então, a consciência deve ser qual? De busca pela graça de Deus. A consciência do homem tem que ser em busca da graça de Deus. Graça significa favor imerecido. Eu não merecia. E por causa dessa palavra, graça, o homem é salvo. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. O homem por si só, ele não consegue ser salvo. Nada que eu faça vai me salvar. Não é o tanto que eu oro, não é o tanto que eu jejuo, não é o tanto que eu vou no culto, não é o tanto que eu sou bom, porque eu não sou bom sem Cristo. Não é minhas obras que vai fazer com que Deus me aceite, mas é a graça, é o perdão divino de Deus através de Cristo Jesus que me alcança e que me salva. Tá entendendo? Vou trazer mais para cá essa câmera para ficar melhor. Aleluia! Então a origem, já falei, a origem da natureza pecaminosa, ela foi em Adão. Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança, conforme Gênesis 1:27, com perfeição e sem mancha de pecado. Expliquei aqui para você. O homem era corpo, alma e espírito. Ele era o quê? Perfeito. Não tinha pecado. Já falei sobre isso no início do vídeo. Mas a desobediência de Adão e Eva fez o quê?
ali relatado em Gênesis 3, introduziu o pecado no mundo pela raça, a raça humana de Adão e Eva. Por isso que Cristo, ele é o segundo Adão, que Paulo vai dizer, lá, se eu não me engano, em 2 Coríntios. Ele vai dizer que Cristo é o segundo Adão. Tá entendendo? Por quê? Porque é o perfeito. O primeiro desobedeceu. Adão e Eva, relatado em Gênesis, introduziram o pecado no mundo, corromperam a natureza humana. Davi mesmo testemunha a realidade, dizendo que lá em Salmo 51:5, eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Já expliquei isso também. Quantos podem entender? Romanos 5:12, ele esclarece o quê? Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É uma herança. Já falei isso. Tá entendendo? É uma questão que começou em Adão e que termina quando a gente recebe a Cristo como nosso justificador, aquele que nos justifica. Oh meu Deus, glorifica ao Senhor. Aonde você estiver agora, levanta a tua mão e diga glória a Deus, por Cristo Jesus, o meu Senhor, que me salvou, que me libertou do poder do pecado e da morte. Observe que poderoso isso. Então assim, por um homem entrou o pecado no mundo, a morte passou a todos os homens. Romanos 5:12. Aqui, desde Caim, o primeiro homicida, de Gênesis 4:8, até nós, a natureza pecaminosa tem sido herança de Adão e Eva. Ok? Você tem que entender isso para você entender João 3. Como estão entendendo? Então, ao entendermos a nossa origem caída, nós somos levados a reconhecer a completa dependência da graça de Deus. Por isso que você necessita da graça de Deus. Por isso que você necessita de Cristo Jesus, o Senhor, Salvador. Por causa da sua natureza pecaminosa. Cada fibra do seu corpo é pecaminoso. Meu Deus. Em Cristo nós temos a oportunidade da redenção, por exemplo. Então, essa compreensão deve nos levar a buscar o quê? Um novo nascimento. Por isso que tem que nascer de novo. Tá entendendo? Porque você pergunta, por que eu tenho que nascer de novo? Agora você está entendendo por que você tem que nascer de novo. Você está entendendo por que você tem que ser regenerado. O que é a palavra regeneração? É nascer de novo. Você agora está entendendo, você agora está compreendendo que a transformação acontece somente em Cristo. E ela opera aonde? No coração. Se eu não me engano, eu marquei, não sei, eu marquei, acho que está no outro papel, vou falar no outro, na outra aula, na outra imersão da outra aula. Que o coração do homem, ele é trocado. A promessa é te dar em novo coração. Entendeu? Então assim, é somente Cristo que opera no nosso coração. Porque o coração do homem também é uma coisa terrível. O coração do homem é rebelde contra Deus. É preciso que o Senhor intervenha e faça uma operação e troque o nosso coração de pedra e ponha de carne. Agora você está entendendo a graça? É tudo pela graça, é tudo pelo favor imerecido. Não merecíamos, mas o Senhor nos ama tanto que Ele faz esta obra em nossa vida. João 3,16. Está entendendo? Ele deu, Ele ofertou por amor o seu único filho, o seu unigênito filho, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, mudou de morte para a vida eterna. Lembra que o livro de João que eu tinha dito é um livro
de vida, é um livro de filho, é um livro de discípulo. Tá entendendo? O livro de João, ele é profundo. Aleluia, eu preciso terminar. Quero falar essa última. Quero ver se eu... Não é a penúltima, para nós encerrar. Fica comigo nessa imersão. Eu sei que Deus está abençoando a tua vida, a tua casa, a tua família. Amém? Então a consequência da natureza pecaminosa, eu dei uma introduçãozinha, mas eu vou falar de novo. Impactou a coisa mais importante da humanidade. Lembra que eu falei ali de João 2, que o homem foi feito para conter a Deus? Eu falei do vinho, da alegria, do Espírito, de transformar toda aquela morte em vida. Justamente, a primeira coisa que o homem foi feito para adorar a Deus, para se relacionar com Deus, para contemplar a Deus, para ter uma relação com Deus. Deus criou o homem só para isso, para conversar com o homem. Já pensou como o nosso Deus é tão grande que Ele cria um ser como nós para Ele ter contato com nós, comunhão com nós e achar alegria em nós? Meu Deus, meu Deus. Mas a primeira coisa que aconteceu foi uma inimizade. A consequência da queda, da natureza pecaminosa, foi a inimizade natural contra Deus. Conforme Romanos 8, e o versículo 7 e 8, nós vamos ver ali a evidência da nossa natureza pecaminosa que nos impede de agradar a Deus. Então o homem sem Jesus, ele não quer agradar a Deus. O homem sem Jesus, ele é parte da ira de Deus. Deus não tem prazer nele. Deus passa a ter prazer no homem a partir da hora que ele recebe, que ele reconhece que é pecador, já falei sobre isso. Ele tem essa humildade de dizer, Martim, eu não acerto, eu não consigo, nada que eu faça me salva, então o Senhor Jesus justifica ele, ele é salvo. Tá entendendo? Ele pode agradar ao Senhor. Fora isso, ele não pode. Mas quantas pessoas tentam agradar a Deus por boas obras? Eu sou bom. Eu não falo mal de ninguém, eu não roubo, eu nunca matei, eu nunca fiz nada. Eu cumpro os 10 mandamentos. Eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Eu amo o próximo como a mim mesmo. Ele é top. Sabe? É a pessoa mais correta. O que ele é? Ele é contra Deus. Deus é contra ele. Ele tem uma inimizade. Por mais que ele fale que pratica boas obras, não agrada a Deus. Boas obras não agradam ao Senhor. Para a salvação. Para a salvação. A partir da hora que você é salvo, aí nós vamos ter outra história. Nós vamos ter outro ensino. Mas a obra de caridade, sinto muito, ela não salva o homem. O que salva o homem é Jesus Cristo. Jesus Cristo. E pasme, o mundo é contra Jesus. Não pense você, o mundo não é contra Deus, mas é contra Jesus. Ok? Então em 1 Coríntios 2,14 nós lemos que o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, demonstrando a cegueira espiritual causada pelo pecado. A solução é Cristo Jesus. Cristo Jesus. A manifestação na sociedade é uma tendência ao egoísmo, à mentira, à injustiça. O mundo hoje está virado, como diz o meu pastor. A mentira se tornou verdade e a verdade se tornou mentira. A verdade tropeça na rua, como diz o profeta. Tá entendendo? Hoje é tudo trocado. Tá de ponta cabeça. O apóstolo João disse que o mundo jaz no maligno. E é mesmo. E é mesmo. Por quê? A toda tendência ao egoísmo, à mentira e à injustiça evidencia o cotidiano humano. Seja nas notícias, nas relações interpessoais. Porque depois que você tem o Senhor, muda. A tua relação interpessoais muda. A sua própria convivência muda. Tudo é melhor com Jesus. Sabe, eu estava ali agora há pouco fazendo algo
E eu tava assim na beira da rua e tinha uma casa assim mais distante. E o som tava assim, quase que explodindo. Só não explodia por causa que, se não fosse o quase, tinha. Se não fosse o quase, explodia. Mas por causa do quase, não explodiu. E o pessoal todo assim, bêbado, e dançando, e gritando. E na hora eu lembrei de uma coisa, o Espírito me lembrou. De me levantar as mãos para o céu e dizer: Senhor, obrigado. Eu tenho a vida de Deus em mim. E eu olhar para aquelas pessoas e dizer: Senhor, alcança. Alcança, Senhor. Porque eles não sabem como é bom, como é precioso ter a vida. Sabe, é experiência. Eu me emociono mesmo. Porque é uma experiência tão profunda, tão maravilhosa. Sabe, ter a vida do Senhor em mim, eu não troco a minha vida que eu tenho em Cristo Jesus por aquilo. E se eles realmente conhecessem a vida de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a paz de Cristo, olha, eu vou falar uma coisa, aquele pessoal ali trocaria tudo aquilo. Porque o pecado, como eu disse, é doses de mentira, doses de engano, e leva à morte. Mas o dom gratuito é a vida em Cristo Jesus. Jesus disse: eu vim trazer vida, e vida em abundância. Não precisa mais viver em morte, em tristeza, em agonia, não precisa mais disso. Não precisa mais viver uma vida só solitária, de solidão. No final passa a música, no final passa as drogas. E o que o homem tem é uma solidão profunda, intrínseca dentro de si. Não é a vontade de Deus isso. Não é. Ok? Então, vejamos que nas notícias, nas relações, tudo nós temos o quê? A tendência ao pecado. Charles Spurgeon, pregador londrino, morava lá em Londres, na Inglaterra, ele ilustra essa realidade ao afirmar que o pecado está presente em cada gota do Atlântico, permeando toda a nossa existência. Então, assim, que o pecado em nós é como cada gota que tem no Atlântico. E ele faz o quê? Permeia toda a existência. Sabe, a única solução para resolver o pecado é Cristo Jesus. É o Senhor Jesus Cristo. Como estão entendendo? Então, assim, Deus, Ele envia Jesus, amém? E Ele nos dá uma condição. Qual é a condição para receber Jesus? É o arrependimento. É a fé. Sabe, a graça de Deus se manifesta salvadora através da fé a um coração arrependido. Então, quando o homem, ele reconhece as áreas onde o pecado se manifesta, ele busca o arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é a palavra para... Estou tentando lembrar. Metanoia, lembrei. Então, arrependimento, ela é da palavra grega metanoia, mudança de mentalidade. Quando o homem se arrepende, ele muda a mentalidade. Ele não anda mais pelo conhecimento do bem e do mal. Ele anda pela árvore da vida. O conhecimento do bem e do mal é ter a mente cheia de coisas do mundo. Por isso que o apóstolo vai dizer: renova a sua mente. Está entendendo? Arrependimento é uma renovação de mente, que tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é agradável, de louvor, de boa fama, ocupe a vossa mente. Então você tem que fazer um esforço para que a sua mente
Presta atenção, o esforço para sua mente é captar, assimilar, raciocinar coisas louváveis, coisas boas, agradáveis, louvores, salmos. Sabe? A palavra. Isso que você está fazendo aqui comigo. Ocupa a sua mente. Porque isso é arrependimento, isso é metanoia. Você está se arrependendo só de ouvir esta palavra, esse ensino. Metanoia, mudança de mentalidade. A tua mente, você está se arrependendo. Então, toda vez que o pecado se manifesta, o homem deve se arrepender. Metanoia, deve mudar a sua mentalidade. Parar de errar o alvo. Amartia. Está entendendo? Oh, aleluia. Permita que o Espírito Santo de Deus revele a você e conduza a você uma vida de santidade. Você tem que permitir o Espírito Santo trabalhar em você, como eu falei ali, no capítulo 1 de João. Permita que o Espírito Santo trabalhe em você. Cumpre em você os propósitos de Deus. Permita. Não deixe que a sua influência pecaminosa domine você, os seus sentidos, o seu ser. Clame pela graça de Deus, pela unção, pelo poder de Deus. Deixe que o Espírito implante no teu ser a vida de Deus e que seja manifestado em você a graça do Senhor. Permita que Ele trabalhe em você. Deixa Ele transformar você. Lembra do 2 que eu falei? Do chicote, de juncos. Meu Deus. Lembra disso? Deixa Deus limpar o teu templo. Deixa Ele tirar de você todo o comércio, todo boi, todo cambista, toda mesa, toda moeda. Deixa Ele limpar a casa. Deixa. Oh, aleluia. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Glorificado é o nome de Jesus por esta palavra. É dele a glória, a honra e o poder para sempre. Amém. A solução divina para armartir o pecado, para toda essa questão que eu falei até aqui em 52 minutos de vídeo, é a redenção em Cristo. Jesus, o único sem pecado, concebido em santidade, colocado pelo Espírito Santo de Deus dentro do ventre de Maria, como uma sementinha. Tem que fazer mais um desenho. Como uma sementinha foi colocado. Tem que pegar uma folha aqui. Como uma sementinha. Oh, meu Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aqui. Aleluia. Olha só, o Espírito Santo de Deus vindo do céu e colocando dentro do ventre, do útero de Maria Jesus. Tá vendo? Concebido sem pecado. Nem Maria e nem José. Só o ventre, só a madre foi preciso. Como estão entendendo? Não tinha natureza nem de Maria e nem de José. Concebido sem pecado. Diferente de nós, Jesus Cristo nasceu sem natureza pecaminosa, sendo santo e justo. Atos 3,14. E não tinha pecado. 2 Coríntios 5,21. Seu nascimento virginal e vida perfeita permite então que ele se ofereça como sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus sem mácula. Já falei do Cordeirinho no vídeo anterior. 1 Pedro 1. Eu tenho que ler esse texto aqui. Eu tenho que ler. 1 Pedro, eu não marquei aqui no esboço, mas eu vou abrir a minha Bíblia com você. Abra a sua Bíblia comigo. Pegue a sua Bíblia, irmão, e marque.
Sabe, faça rabisco na sua Bíblia. Eu tenho uma Bíblia aqui em casa, uma não, um monte, né? E elas são todas rabiscadas. Todas rabiscadas. Todas elas. Eu vou lendo, o Espírito Santo vai falando comigo, porque eu tenho muito tempo livre, né, irmãos? Então, assim, não porque eu trabalho o dia inteiro. Eu trabalho muito, entendeu? Eu tenho o meu serviço cotidiano. Eu tenho os meus afazeres do dia, ok? Mas eu tenho muito tempo também. Não posso dizer que eu não tenho, porque eu tenho, sabe? Então eu pego a Bíblia e vou ler. Eu leio a Bíblia, eu leio livros. Eu sou autodidata. Deus me deu essa capacidade, pela graça de Deus. Porque de mim mesmo, né? Como nós estávamos falando nessa aula. Ok? Então 1 Pedro 1,19. Olha só. Eu vou ler na linguagem de hoje. Eu tenho outras ali, mas eu vou ler na linguagem de hoje. Olha só o que diz. Vocês foram libertos pelo precioso sangue de Cristo, que era como um cordeiro sem defeito e sem mancha. Oh, aleluia. Olha aí a solução de Deus. Libertos pelo precioso sangue de Cristo, cordeiro sem defeito e sem mancha. Aleluia. Cristo é muito mais poderoso para salvar do que Adão foi para arruinar. Frase de João Calvino. Sabe, os teólogos reformados, eles chamam essa doutrina de amartiologia, da palavra amartia, eles chamam de depravação total. Então, os teólogos reformados, eles usam a depravação total para falar da condição humana. E João Calvino tem essa frase que eu creio que é uma frase muito poderosa. Cristo é muito mais poderoso para salvar do que Adão foi para arruinar. No próximo vídeo entraremos então na questão do novo nascimento e da transformação. Aleluia, Deus é bom, né? Em Cristo recebemos então a possibilidade de nascer de novo, uma nova criatura, como nos declara 2 Coríntios 5,17. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Fizeram-se novas todas as coisas. Muito poderoso. Então esse novo nascimento, essa regeneração, ela não elimina essa luta interna, mas ela capacita-nos a viver em vitória por causa da vida de Deus que vem para dentro de nós. Tá entendendo? A manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. A manifestação da vida de Deus em nós. Do Zoé, não do Nefesh. Não do sopro de Deus, Nefesh. Mas do Zoe, da vida de Deus. Tá bom? Duas palavras diferentes. Então, ela capacita-nos, né? O novo nascimento, ele não vai fazer com que a nossa vida seja uma vida diferente. Não, ele vai nos capacitar a viver em vitória sobre aquela questão do errar o alvo. Vamos começar a acertar o alvo. Pois todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. 1 João 3,9. Olha só que poderoso isso, hein? É quase que o mesmo capítulo 3 de João, tá entendendo? Que fala do novo nascimento. E lá em 1 João 3,9 fala do quê? Que não vive na prática do pecado, porque é nascido de Deus. Aleluia. João tinha uma capacidade, uma revelação divina de Deus muito forte a respeito do nascer de novo. Entrega e fé. Então aceita o sacrifício de Jesus, já falei sobre isso. Permita que o Espírito Santo renove, né, sua natureza e transforme a sua vida. A partir disso você vai ter uma vida diária com um novo ser. Então você vai ocupar a sua mente agora com tudo que é bom, perfeito, agradável, uma vida de oração, uma vida de meditação, uma vida agora de comunhão com os outros irmãos e uma forte identidade em Cristo. Oh, meu Deus! Então seja um exemplo vivo, ok? Seja um exemplo vivo dessa batalha, mostrando que em Cristo
você pode todas as coisas. Aleluia. Em Romanos 7, no versículo 15 e 25, Paulo ele vem descrever a angustiante batalha entre a vontade de fazer o bem e a presença constante do pecado. Porque ele fala, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Então assim, há duas coisas ali em João 3 também. A carne e o espírito. A carne e o espírito. O que é carne é carne. E o que é espírito é espírito. Nós vamos chegar lá e vamos entender esse conceito melhor. Ok? Mas há uma luta. E essa luta é uma evidência de que enquanto estivermos neste mundo, a natureza pecaminosa ainda ela vai querer exercer a influência. Ela vai querer que você erre o alvo. Ela vai exigir de você que você faça a vontade dela. Tá entendendo? Que você faça aquilo que é contra Deus. Mas eu quero dizer para você que você não está sozinho nessa batalha. Nessa batalha você tem o Espírito Santo de Deus como vida. O Espírito Santo é uma pessoa, você tem que entender isso, é uma pessoa da divindade, ele é Deus. Ali em João 2, em João 1, nós vamos encontrar o batismo de Jesus no Rio Jordão. Eu devia ter falado melhor sobre isso, mas eu creio que ao decorrer do ensino, da imersão, você vai pegar isso. Nós temos ali Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ok? Nós vamos ver a divindade ali reunida. O céu se abriu, o Espírito desceu e uma voz recuou: este é meu Filho amado. Tem umas doutrina doida por aí, fala que Deus é Espírito, e se ele é Espírito, como que ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo. Meu Deus, olha, tem que ser muito... Não sei que doutrina é essa, porque tem que ser muito bitolado para não ver que a palavra é clara em falar o Pai, o Filho e o Espírito. É claro na Escritura isso. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos ver as três pessoas ao mesmo tempo na palavra. Em João 1, no batismo de Jesus, quando João Batista batiza Jesus, ali a voz do Pai, o Espírito e o Filho recebendo o Espírito Santo de Deus, e a voz falando: esse é meu Filho. Claro que Deus é Espírito, mas ele também é Deus Pai. Tá entendendo? Ele é Espírito, mas é Deus Pai. E ele se manifesta através de quem? Através de Cristo, seu Filho. Tá pegando, entendendo? Então larga a mão dessa doutrina aí que ensinaram que Deus só é Espírito. João vai dizer Deus é Espírito, mas ele também vai dizer que a divindade se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo. E a palavra de Deus vai dizer isso. Sabe, Deus é Espírito e decidiu se revelar no seu Filho que veio em carne. É tão importante isso, irmãos. Você tem que entender uma coisa. A palavra de Deus diz que o que esmagaria a cabeça da serpente não era o Espírito, era o homem. O homem esmagará a cabeça da serpente, e essa lhe ferirá o calcanhar. Lembra que Jesus, ele esmagou a cabeça da serpente? Qual foi o ferimento da serpente de Jesus? A crucificação. Por causa do nosso pecado, Jesus foi crucificado por causa do nosso pecado. O nosso pecado foi colocado nele, e nele, somente nele, toda a transgressão foi removida. Então assim, foi um homem. A palavra de Deus diz que o homem deveria vencer a Satanás. Foi o homem que venceu a Satanás. Esse homem é perfeito, é Cristo Jesus. Não foi o Espírito que venceu a Satanás. Não foi, não foi. Foi um homem, 100% homem, mas também 100% Deus, Jesus Cristo.
Jesus Cristo, não tenho mais como fazer desenho aqui no meu papel. Jesus Cristo era um homem que deveria vencer a Satanás. Não era um espírito. E pasme que Deus, Espírito, resolveu se manifestar em Cristo. Como homem perfeito. Coloca isso na tua cabeça através da Escritura. Foi um homem que venceu a Satanás. E esse homem é Jesus Cristo, único e verdadeiro Salvador. Aleluia. O Espírito Santo, 1 João 3,9, vem para o quê? Para capacitar-nos a resistir ao pecado e viver de forma que agrada a Deus. Dependa, reconheça que a batalha contra o pecado, ela foi vencida por Cristo Jesus. E hoje, Deus libera graça sobre o homem e por isso podemos ter vitória. 1 João 3,2. Tenha esperança na promessa de santificação, quando finalmente vermos Cristo face a face. Face a face. Eu estou perto aqui, vamos lá ler, né? Vamos lá ler. 1 João 3,2. Meu Deus, como é que já vou terminar. Meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém sabemos isso, quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. Oh, aleluia! Eu estava falando isso agora, segundos atrás. Aleluia! Então a natureza pecaminosa é uma realidade universal que afeta cada humano, desde a sua origem em Adão, ali com Eva, né? Adão e Eva. Então seus efeitos são visíveis no comportamento, na sociedade, nas notícias. E Jesus então veio para nos salvar, para nos transformar, por meio de um novo nascimento, que eu vou falar nos próximos vídeos, da constatação e ação do Espírito Santo. Então nós podemos experimentar uma renovação que nos torna criaturas chamadas a viver para a justiça e a santidade, ok? Então assim, reflita, através de hoje, dessa imersão, na profundidade do pecado que habita em nós e a necessidade da graça de Deus. Reflita sobre isso. Reflita na graça de Deus e como ela foi poderosa, porque a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Primeiro, daí você vai ver ali ao judeu, depois ao grego, Paulo fala, e depois a todos, até os confins da terra. Reflita sobre isso. Aceite o sacrifício de Cristo. Permita, então, que a sua vida seja transformada pelo Espírito. Já falei tudo isso nos vídeos anteriores. Eu tenho que fazer só um, sabe? Remember. Em inglês, né? Remember. Relembrá-lo disso. Dedique-se ao quê? A renovação da mente. Ponha louvor para ouvir. Vai renovar a mente. Busque renovação da mente. Exercite um espírito humilde diante de Deus. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça a sua dependência da graça de Deus para vencer o pecado. Reconheça que seus esforços não agradam a Deus. Cultive uma comunhão com os irmãos, com a igreja, com as pessoas que também receberam Jesus como você. Se envolva nos estudos bíblicos. Procure pessoas que são que têm esse ministério do ensino, do pastorear, do pastoreio profético, evangelístico, apostólico. Viva perto dos 5 ministérios que estão na igreja.
Amém? Então eu quero encerrar aqui com você agora. E quero dizer, lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Até o próximo vídeo. Envie esse vídeo para alguém. Convida alguém a fazer essa imersão. Seja abençoado através dessa palavra. E que Cristo possa favorecer você cada dia mais. Lembre-se, você é grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado. Não deixa que o inimigo diga que Deus não se importa com você, que não te ama. É mentira. Não é porque você tem luta que Deus não te favorece. Deus vai te favorecer. E você é abençoado em tudo que você faz. Deus tem para você bênção, favor, e o amor dele jamais cessa. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.